Como está você? Eu espero que muito bem. Vamos orar daqui a pouco, as coisas vão melhorar ainda mais. É verdade, eu creio. O Senhor, nosso Deus, é perfeito. Ele está aqui. Eu sempre digo, Deus está aqui, Deus está aí. Então venha comigo para mais um H11. Primeiro quero ler João 15, o verso 4. Porque aqui neste verso nasce algo muito, muito maravilhoso que vou falar com vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É isso que está em João 15 e o verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer ligado à videira. Somos um ramo que precisa estar ligado à videira. No episódio passado eu falei na Voz Cristã, na Christian Vision, o ministério onde eu estava trabalhando nos Estados Unidos. E um dia eu estava lá dentro, trabalhando lá, os idiomas falados lá, espanhol, inglês. E alguém estava falando lá em inglês, lá distante, assim. Eu estava trabalhando num estúdio, a pessoa não me ouvia lá, e de repente eu saí e falei em português com alguém que estava ali. E esta pessoa que estava um pouco distante, ela parou de conversar e então perguntou para a pessoa ali: tem alguém que fala português aqui dentro? E a pessoa disse: sim, olha lá, olha, ali está o Edson Bruno, tem outros ali do departamento português, eles falam português. Então, aquele homem que estava visitando ali, ele ficou abismado com aquilo e ele disse: eu falo português. Eu falo português. E ele veio até mim, cumprimentou-me em português. Era Charles McCord, ou, como nós chamamos, Carlos McCord. E então começamos a dialogar. Tomei conhecimento que ele era pastor de uma grande igreja em West Hollywood, na Flórida, pastoreando uma igreja já por 17 anos. Uma grande igreja, First Baptist Church of West Hollywood. E então ele disse: eu quero que você vá conhecer a igreja onde sou pastor e vamos conversar mais. E nasceu exatamente ali algo incrível. Quando fui visitar a igreja do pastor Carlos McCord, eu fiquei abismado. Uma igreja enorme, mas, além disso, uma igreja totalmente voltada para verdadeiramente permanecer em Jesus, permanecer na videira, produzindo frutos e mais frutos. Tudo naquela igreja era sobre a videira, cachos de uva, pinturas de videiras, os frutos maravilhosos, tudo. A cor, a pintura das paredes, tudo lembrava a videira, o vinho, o fruto da vide. As palavras do pastor Carlos, todas as palavras envolviam exatamente João 15, o permanecer na videira. E aquilo cativou-me. E então o pastor Carlos disse: o meu coração queima por isso. Falar sobre permanecer ligado à videira. Eu gostaria tanto de fazer um projeto para o Brasil, fundar um ministério para o Brasil que pudesse levar esse conhecimento mais profundo para as pessoas, para os líderes, falar sobre permanecer. E eu disse: então, pastor Carlos, vamos fazer um programa de rádio chamado Permanecer. E o Senhor vai começar a falar sobre o permanecer na videira, o permanecer em Cristo, pastor Carlos. Vamos fazer. E ele disse: vamos. Faça um estúdio aqui na igreja
Então aqui eu vou gravar os programas e você vai vir me ajudar. Então, eu comecei a ajudar o pastor Carlos. Eu trabalhava lá, na Christian Vision, no ministério, na Voz Cristã, e fazia o meu programa. E agora eu estava indo lá trabalhar, ajudar a produzir os programas Permanecer, com o pastor Carlos McCord, e comecei a veicular o Permanecer dentro do meu programa lá na Voz Cristã, e as pessoas no Brasil começaram a ter a visão aberta sobre o que é permanecer em Cristo, o que é permanecer na videira, porque muitas vezes lemos esta palavra, mas não paramos para meditar como realmente devemos meditar. E agora o programa Permanecer já era realidade. Gente, que coisa mais incrível. E só o Senhor sabia como eu precisava disso, em família, lá trabalhando nos Estados Unidos de uma forma legal, ok? Sempre estive de forma legal, trabalhando, mas esta ajuda seria tão bem-vinda para a nossa família e foi exatamente o que aconteceu. Meu Deus, que oportunidade maravilhosa! E o principal, poder testemunhar a comunhão do pastor Carlos com Jesus, a comunhão do pastor Carlos com esta palavra: permanecei em mim, permaneçam em mim. E um dia o pastor Carlos disse: será que eu poderia inventar uma palavra em português? O permanecedor. Porque o Senhor está nos chamando para sermos permanecedores nele. E eu disse: claro que sim, isso é permitido no português. E então ele começa uma série maravilhosa sobre o permanecedor, aquele que permanece em Cristo. E não demorou muito, o pastor Carlos escreve o livro A Vida que Satisfaz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui está. Todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está escrito aqui, ó. Esse é o livro do pastor Carlos McCord. O livro Permanecer? Não, a vida que satisfaz, que surge do permanecer. Não há dúvidas, o meu amigo Carlos McCord precisa ser mencionado em episódios reavivantes. Porque quando ele começou a pastorear esta igreja lá em West Hollywood, a igreja tinha praticamente desaparecido. Mas o Senhor deu-lhe esta visão maravilhosa. Tornou-se uma igreja forte, poderosa em termos missionários. E passou algum tempo e o pastor Carlos disse: eu estou indo para o Brasil. Eu vou para o Brasil, eu preciso cumprir uma tarefa no Brasil. Ele havia aprendido português. Pastor Carlos, casado com uma Pamela, uma americana, mas filha de missionários, que trabalhou no Brasil tantos anos. E pastor Carlos e a Pamela então vieram para o Brasil e estabeleceram aqui o Ministério Permanecer, ajudando líderes. Não uma igreja, mas uma mensagem, uma palavra. Veja, que coisa incrível, como o Senhor nosso Deus faz. Dou graças a Deus pela vida do pastor Carlos McCord, que ainda faz parte de tudo que fazemos, faz parte aqui do Desfrute Deus. Ele continua ministrando Permanecer no meu programa Desfrute Deus. O pastor Carlos McCord continua como um parceiro nosso. Carlos McCord descobriu verdadeiramente o que é permanecer em Jesus. Essa é uma descoberta que a gente vai fazendo a cada dia. É sempre bom falar de Jesus, não é? É verdade. Porque a Bíblia fala que Jesus é tudo e está em todos nós, todo cristão. Eu não preciso de muito, eu preciso de tudo. Pessoas pensam, se eu tivesse muito,
daria certo se eu tivesse muito dinheiro, muita saúde. Não, muito não é suficiente. Tem que ter tudo. E Jesus é tudo e está em todos. E quem tem Jesus não tem falta de nada. Então eu gosto de pensar assim sobre a Trindade. O Pai é a vontade. Tudo nasce em nós através de um desejo, um querer, vontade. O Pai é a vontade. Por isso a gente ora no oração Pai Nosso, a tua vontade seja feita aqui neste mundo como está sendo feito no seu reino. Então, o Pai é a vontade. Jesus é o verbo. Quando eu tenho um desejo dentro de mim, esse desejo começa a me incomodar e eu preciso expressar, falar, dizer o que é que eu quero. Então, o Pai é a vontade. Jesus é o desejo de Deus feito visível e acessível. E eu encontro uma outra pessoa pelo falar. Eu comunico com a minha esposa pelo falar. E eu estou conversando com a Pamela agora há mais de 50 anos. Então, nosso casamento é um diálogo contínuo. Então, quando a gente fala focar em Cristo, é como prestar naquilo que Ele fala, porque Ele é o Pai falando. Mas para o que eu falar chegar até você, tem que ter vento, tem que ter uma vibração que vai da minha boca até você poder ouvir. E o vento faz isso. Então o Pai é a vontade, Jesus é o verbo e o Espírito Santo é o vento. Mas eu preciso prestar atenção na voz, prestar atenção em Jesus. Aí eu entendo o Pai e eu tenho experiência com o Espírito Santo. Mas eu tenho que focar na voz. Se eu não prestar atenção na voz da minha esposa, vou perdê-la. Se eu não prestar atenção na minha voz, a gente não vai estar juntos, porque tem que ter essa conexão. Então não é que Jesus é mais importante que o Pai, é mais importante que o Espírito Santo. É uma questão de atenção, porque tem uma regra na espiritualidade: o que ganha sua atenção ganha você. O que ganha sua atenção ganha você. A voz determina tudo. E se lembra que a Eva e Adão foram tentados pela voz de Satanás. E nós estamos sendo libertados pela voz de Deus, que é Cristo, o Verbo. Então, por isso a gente enfatiza tanto essa questão. Jesus é tudo. Fique focado em Cristo. Porque a gente é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, a gente tem que prestar atenção nesse casamento nosso. Então, é assim que eu penso, Edson. Né? Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos McCord, meu amigo, pela Pamela, por todos os familiares. Obrigado, Senhor, por mais este episódio reavivante. Obrigado pela vida que satisfaz. Esta mensagem tão profunda, Senhor, que nasce no permanecer na videira. Obrigado pela vida do pastor Carlos McCord. Ajude-nos, Senhor, a também termos esta visão de permanecermos em Ti momento a momento. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Até amanhã.